Jornalismo de verdade. Prazer, imagina. E também temos hoje aqui no Sem Rodeios, Max Cardoso está conosco. Boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Frederico. Boa tarde, Fábio. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, é um prazer estar contigo aqui também no Sem Rodeios. Eu já vou trazer um assunto para a gente discutir aqui com esses grandes comentaristas que temos aqui hoje. É o Fred, é o Max, é o Flávio Gordon. Conteúdo excepcional para você que está aqui conosco no Sem Rodeios, por isso eu reforço a importância de você deixar seu like, demonstrar que você está gostando. Olha que timaço para comentar esse assunto que está quentíssimo. Matéria que está no site da Gazeta do Povo, reportagem de Juliette Manfrim, dossiê Moraes e Toffoli, o que tinha no documento criado por perito da PF. Enquanto isso, você vai também participando, votando aí na enquete sobre esse assunto. A reportagem da Gazeta do Povo revela o conteúdo dos arquivos elaborados pelo perito da Polícia Federal, João Cláudio Nabas, com base em dados extraídos do celular do empresário Daniel Vorcaro, investigado no caso Banco Master. Um dos documentos reunia informações sobre um contrato, aquele do qual falamos muito aqui no Sem Rodeios, de 129 milhões, entre o Banco Master e o escritório da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes. O outro compilava referências a negócios ligados à família e à ex-esposa do ministro Dias Toffoli, incluindo o resort no Paraná. Segundo a PF, o perito teria produzido os relatórios fora do escopo da investigação autorizada e sugerido o vazamento do material à imprensa, o que motivou a apuração por suposto desvio de conduta e violação de sigilo funcional. A corporação cumpriu o mandado de busca e apreensão contra o perito em maio, sob suspeita de violação de sigilo funcional, e ele foi afastado da equipe responsável pela operação, perdendo acesso aos dados e materiais apreendidos no caso. Ele está em liberdade e foi afastado da função pública, mas responde por vazamento ilegal de informações protegidas, tentativa de induzir colegas ao crime e aliciamento interno e quebra de protocolo. Vamos começar então com o Max Cardoso, convidado aqui nosso hoje no Sem Rodeios. Queria ouvir sua análise sobre essa questão, também respondendo a enquete que a gente tem aqui no nosso canal, né, nos nossos dois canais, aliás, aqui no YouTube, estamos com duas lives simultâneas aqui. Dossiê com dados de Moraes e Toffoli, houve tentativa de esconder informações na sua visão? Olha, Mariana, o que está muito claro nessa história toda é que, primeiro, né, eu acho que tem um ponto para a gente pensar antes, que é a questão dos vazamentos. Ou seja, se você pegar os inquéritos do Alexandre de Moraes, você tinha vazamentos seletivos acontecendo o tempo todo. E isso parece que nunca foi problema para o STF. De repente, né, como, óbvio, o vazamento tinha a ver com ministros do STF, o Alexandre de Moraes e com o Dias Toffoli, de repente a gente tem aí uma situação ruim, o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, num julgamento com o próprio André Mendonça, né, o Gilmar Mendes ali fala, revoltado dessa questão dos vazamentos seletivos, reclamando de parlamentares, enfim. De repente, os vazamentos começaram a incomodar, algo que nos últimos anos aconteceram diversas vezes. Eu lembro aqui do processo da tal trama golpista, né, em que a delação do Cid, a gente teve vazamentos de conversas do Mauro Cid, de aliados de Bolsonaro, enfim, eram vazamentos quase que semanais, quase que diários, na verdade, na mídia, e isso não parecia incomodar ninguém. Agora, quando o vazamento faz relação a Alexandre de Moraes, a Dias Toffoli, de repente isso se torna um problema gravíssimo. Então, para mim, o que está claro, Mariana, é que eles querem esconder da opinião pública. O STF, o Gilmar Mendes, principalmente, e o Alexandre de Moraes, já deram, né, indícios ali, já deram manifestações claras de que eles estão incomodados com a condução do André Mendonça neste inquérito. Isso está incomodando tanto Gilmar Mendes quanto Alexandre de Moraes, e obviamente tem muita gente também ligada ao governo Lula que está incomodado com a condução desse inquérito pelo André Mendonça. E aí você fica se perguntando, será que não há uma vontade de acabar com esse inquérito, de pelo menos retirar o Mendonça, anular tudo que foi feito e voltar do zero? E aí qual que é o problema? Se esses vazamentos continuarem, a opinião pública vai saber de informações que talvez eles não queiram que a opinião pública saiba, porque
resetando, né, aqui entre aspas, o caso, várias dessas informações não iriam aparecer nunca. Para mim está muito claro que há uma tentativa de blindagem dos ministros. A própria defesa do Vorcaro, lá no início, antes da primeira delação, chegou a falar, isso foi publicado na mídia, de que o Vorcaro estaria com a intenção de fazer uma delação seletiva, uma delação que poupasse ministros do STF. Então, para mim, está claro que, nesse caso, há, sim, uma tentativa de ocultar, de esconder qualquer referência do caso Master a ministros do STF. É que eu nem estou falando de se houve crime ou se não houve crime, mas qualquer relação, direta ou indireta, com ministros do STF, isso aqui, para mim, está claro que eles não querem que essa informação seja conhecida. E óbvio, porque se você tentar fazer como eles estão tentando, já tem aí umas 3 teses para tentar anular esse caso. Se eles conseguirem anular esse caso, se eles conseguirem tirar das mãos do André Mendonça e o caso voltando do zero, eu garanto a você que muitas dessas informações que hoje nós conhecemos não seriam faladas. Mariana. Excelente, Max. Já voltamos contigo. Vamos ouvir também Flávio Gordon sobre essa questão. Flávio, será que vamos ter acesso aí a ao principal conteúdo desse dossiê? Mari, felizmente algumas coisas parecem que estão chegando ao público, né? Na excelente matéria da Juliette, a gente lembra que quando da expedição da inclusão do Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky, das primeiras sanções, houve um festival de proclamações públicas por parte de autoridades, por parte de figuras públicas do mundo político e do mundo financeiro em defesa do Moraes. Você teve toda uma articulação naquela época, inclusive, para criar um projeto de lei anti-Magnitsky, né, da qual participavam Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, articulando junto com o Hugo Mota, que na época também manifestou endosso, teve o Alcolumbre, teve a participação do Lula. Então você vê que quando você toca nessas figuras, você está tocando no coração do regime brasileiro. Então há de fato um grande círculo de proteção e que realmente o perito tentou passar através, tentou furar essa bolha de proteção através da produção de informações que chegassem ao público, né, à mídia. Só que ele não sabia também que parte da mídia também está comprometida com o regime de alguma maneira, tanto que na época, como o Max bem lembrou, na época dos inquéritos contra os bolsonaristas, né, os vazamentos seletivos e oportunos, havia uma espécie de uma tabelinha entre o STF e a imprensa, né? Às vezes a imprensa publicava uma coisa com base em algum vazamento, e aquela matéria, frequentemente um hit piece, né, uma peça de assassinato de reputação, servia para justificar diligências e medidas judiciais por parte do STF. Então havia ali um acordo tácito ali, que vazamentos eram autorizados, não só autorizados, passavam a ser virtuosos, porque o pretexto, como sempre, era a defesa da democracia contra os ataques do bolsonarismo, né? Mas se a gente pensar o destino desse perito, que sofreu busca e apreensão e foi afastado, e provavelmente agora está com a espada de Damocles no pescoço, né? Qualquer coisa eles podem, inclusive, prendê-lo e abrir um processo processo criminal contra ele, né? Então agora ele está, digamos, de alguma maneira neutralizado. Mas você vê todas as pessoas que tentaram de alguma maneira investigar o STF têm acabado muito mal, né? Porque todo esse processo é um processo de autoblindagem desde o começo, né? Desde a abertura do famigerado inquérito das fake news, que é, digamos, o decreto oficial de instauração do regime de exceção do STF no Brasil, foi aberto para a proteção, interproteção automafiosa dessas figuras do judiciário, né? Lembra-se na época da reportagem da revista Cruzoé, começava a investigar suspeitas de corrupção envolvendo familiares de ministros, especialmente do Toffoli e do Gilmar Mendes, e abriu-se o inquérito para, digamos, proteger o STF contra ataques à democracia, né? Você vê todos os procedimentos têm sido para a blindagem, disfarçado com esse pretexto bonito de proteger as instituições e o Estado democrático de direito, né? Então esse perito, ele percebeu isso, mas eu acho que ele subestimou o nível
de proteção, o grau que chegou a proteção a essas figuras do STF, que são, mais uma vez, como o Gilmar Mendes mesmo declarou, são o coração, são o sustentáculo do regime. Sem eles, o regime inteiro cai como um castelo de cartas, né? É verdade. Já voltamos contigo também. Já vamos seguir para a próxima pauta, aproveitando a companhia dos nossos comentaristas aqui. Mais tarde o Fred vai comentar sobre esse assunto também. Só quero registrar o carinho do Marcos Ribeiro, da Marina. Obrigada pelo carinho de vocês, viu? Eu tô de óculos, sim. Na verdade, eu deveria ter estado durante todo esse tempo. Eu que fui rebelde, mas agora eu vou voltar a cuidar da minha visão aqui. Marc Jerônimo, um abraço para você, Mestre Filme, Raimundo, Cirlei, André, todo mundo que está aqui conosco, Roberto, Evelise, obrigada pela companhia de vocês. Sigam deixando o like, participando com a gente, que é super importante. Agora eu vou pedir para o nosso querido Vitor Kunzio colocar para a gente acompanhar aqui, falar do Flávio Bolsonaro, e a gente já vai tratar desse assunto aqui no Sem Rodeios. Fala, pessoal, acabei de fazer aqui a defesa do Brasil contra as tarifas e contra o Lula também. Fizemos aqui uma defesa técnica, mas também política, explicando que o único que quer essa tarifa no Brasil é o Lula, achando que isso pode ter algum benefício eleitoral para ele. E, gente, é impressionante como é que tinha todo mundo lá, os defensores das empresas, os produtos brasileiros, advogados, empresários, mas não tinha ninguém, nenhumzinho do governo Lula escalado para fazer a defesa dessa espécie de tribunal, que é quem vai sugerir ou não que as tarifas sejam aplicadas ao presidente dos Estados Unidos. Ele é que vai tomar a decisão dele política no final. Então fiz ali a minha parte, estou muito feliz, muito satisfeito com o resultado da defesa que a gente fez. E aí vamos lá continuar lutando pelo nosso Brasil. Estou aqui fazendo a minha parte, mesmo sem ser o presidente da República do Brasil ainda, estou aqui fazendo o meu trabalho, defendendo aquilo que eu acredito, defendendo os interesses do povo brasileiro. E aí, gente, vocês sabem, né? O PT, é o partido das taxas. E a gente, em inglês, Tax Party. Esse é o PT que a gente tem hoje, que está pensando em disputa de poder, ao invés de pensar em defender o povo brasileiro. Sigo defendendo os brasileiros, enquanto o Lula segue defendendo os bandidos brasileiros. Ótimo, deixa aqui a sua participação, seu comentário é bem importante pra gente. Max Cardoso, quão importante foi a saída de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, lutando contra esse tarifaço aí, enquanto Lula ficou inerte, não fez nada, né? Eu gostaria que você pudesse analisar esse contexto e até o quanto Flávio poderia ou poderá explorar essa questão, considerando que é um ano eleitoral. Jornalismo de verdade.